Olá, nesse módulo iremos trabalhar com a potenciação em C na sua forma trigonométrica. Para isso utilizaremos as fórmulas chamadas fórmulas de De Moivre. De Moivre foi um matemático que deduziu 4 fórmulas para essas operações na forma trigonométrica. A primeira delas foi o do produto, que nós já provamos em aulas passadas, né? Z1 vezes Z2, que fica ρ1 vezes ρ2, produto dos módulos, e a soma dos argumentos, cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. A divisão também foi provada em aulas anteriores, fica a divisão dos módulos vezes cosseno de θ1 menos θ2, a diferença dos argumentos. O nosso problema hoje é calcular uma potência. Imagine se você tivesse que calcular a seguinte potência. Olha lá, vamos pegar um z aqui, menos meio, mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Esse é o nosso z. Eu quero calcular z elevado a 17. Quanto que vai dar isso aqui? Imagine a trabalheira que ia dar se você fosse fazer essa forma algébrica, a potenciação na forma algébrica. Teria que usar binômio de Newton, teria que fazer uma série de operações aí. Para isso, De Moivre deduziu uma expressãozinha para o z elevado a n, uma formulazinha, né? Basta você lembrar que z elevado a n, ou seja, toda a potência, na verdade é um produto, né? Z na n é z vezes z vezes z vezes z vezes z vezes z com n fatores aqui, ó, né? Você tem n vezes, né? N fatores de z aqui. Ok? Então, isso é, na realidade, uma recorrência dessa fórmula aqui. Agora, pense nessa fórmula do produto e use-a aqui. Ora, z vezes z vezes z vai ficar módulo vezes módulo vezes módulo, ou seja, o produto dos módulos n vezes. Olha lá, ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ n vezes, né? E aí o cosseno? O cosseno você vai somar os argumentos. Só que o argumento de z é o θ. Então, vai ficar θ mais θ mais θ, mais θ, mais θ, mais θ, n vezes θ, né? Da mesma forma o seno, mais i vezes seno de θ mais θ, que é a fórmula da multiplicação que você viu ali acima e você está aplicando aqui a título de recorrência. Então, uma potenciação é a mesma fórmula da multiplicação. Só que aqui, ó, no lugar de você escrever θ mais θ mais θ, ora, quantas parcelas são? N. N vezes θ. Da mesma forma, no seno, são N parcelas. Então, N vezes θ. E aqui é uma potência, né? Como é que se simplifica essa potência? Você vai fazer ρ elevado a n. Portanto, a fórmula da potenciação, no lugar de escrever dessa maneira, o De Moivre chegou na terceira fórmula para as operações, a da potenciação. Z na n vai ficar módulo elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ, né, n vezes o arco, mais i vezes o seno de n vezes o θ. Seno de n vezes esse θ. Aí está a terceira fórmula de De Moivre, né? Você tem a primeira, que é da multiplicação, a segunda, que é da divisão, e a terceira, que é essa da potenciação, que nos facilita muito a vida para calcular esse sujeito ali, né? Agora, então, vamos resolver o nosso problema. Vamos usar essa fórmula para calcular o menos meio mais raiz de 3 sobre 2i elevado a 17. Então, na página seguinte, vamos resolver esse problema, né? Então, retomando, o que você queria calcular, né? Nós queríamos calcular, vamos colocar aqui de novo, calcule, menos meio mais raiz de 3 sobre 2 i, raiz de 3 sobre 2i, elevado a 17, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte caso, z elevado a 17. Então, nesse caso, o nosso n da fórmula vai ser 17. Por quê? Porque o n é esse expoente, aliás, sempre o expoente natural, certo? Lembrando da fórmula da página anterior, o z na n. Z na n vai ficar ρ elevado a n vezes cosseno de quem? De n vezes θ. Quem é o n? É o 17. Mais i seno de n vezes θ. Ok? Então, quem que eu preciso achar para aplicar essa fórmula para resolver essa potência? Eu preciso achar quem é o θ, né? E preciso achar quem é o ρ.
Não necessariamente nessa ordem. Aliás, primeiro eu acho o ρ. Isso você viu em aulas anteriores, que é a representação na forma trigonométrica, né? O z está representado ali na sua forma algébrica. É z elevado a 17. Então é menos meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Nós sabemos que esse z representa um ponto, um afixo. Lembram da aula anterior? Né? Menos meio é o a, coordenada do a, né? E raiz de 3 sobre 2 é o b, né? Coordenada do b aqui. Esse afixo tem uma representação no plano de Gauss. Ah, por que você faz isso? Justamente para descobrir o θ e descobrir essas parcelas ali. Então vamos representar no plano de Gauss esse complexo. Então o eixo real, que é o eixo A, né? E aí o eixo imaginário, que é o eixo B. Então o eixo imaginário aqui, que é o eixo B. Aí você faz o quê? Você marca o A e marca o B ali. Então o A é negativo, certo? Então ele vai estar aqui. O B é positivo, certo? Então mais ou menos aqui. Se você marcar esse ponto aqui, ó, aqui vai estar o nosso Z, né? É um ponto que está no segundo quadrante. Se você lembrar ainda, essa distância aqui, né? Essa distância aqui do ponto Z até a origem do sistema, se você unir isto aqui, a distância do Z até a origem do sistema, então vamos unir esse cara aqui. Você tem um módulo de Z, então esse sujeito aqui. E isto aqui era o nosso θ, ó, o θ. Então quer dizer, esse θ está no segundo quadrante. Você vai ter que encontrar esse θ no segundo quadrante. De que maneira você vai achar esse θ? Você vai desenhar aquele triângulo notável. Estão lembrado que a gente fazia um triângulozinho? Um triângulo onde você colocava as medidas do A, né, o cateto vertical que é o B, e a hipotenusa que é o módulo. Ó, aqui é o ângulo de 90 graus, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o θ sempre, e aqui é o ρ. Aplicando Pitágoras, eu já acho esse sujeito aqui, né? Por Pitágoras, ρ elevado ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado. Se você não memorizou aquela fórmula do módulo, está aí, ó, apliquei Pitágoras nesse triângulo. Substitua os valores. Ρ elevado ao quadrado é menos meio elevado ao quadrado, porque o a é esse cara aqui, ó, o a é esse aqui. Então, menos meio elevado ao quadrado, que vai ficar mais um quarto, somado com raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que vai ficar 3 quartos. Então você tem lá 1 quarto mais 3 quartos. Somando, já que os denominadores são iguais, 4 quartos. 4 quartos, dividindo, você vai ter 1. Raiz quadrada de 1, opa, o módulo você acabou de achar é 1. Beleza? Aí o próximo passo, depois do módulo, você vai pegar esse triângulo e vai aplicar seno ou cosseno, a sua escolha, né? Qualquer um dos dois dá certo. Então, seno. Nesse triângulo, seno de θ vai ficar igual, cateto oposto, é o B. Quem era o B? Raiz de 3 sobre 2, dividido pelo módulo. Quem era o módulo? 1. Portanto, esse seno é raiz de 3 sobre 2. Atenção, agora você vai no primeiro quadrante e vai pensar quem é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Ângulo, tabelinha do seno, do cosseno e da tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então esse θ do primeiro quadrante vai ser 60 graus, que não é o nosso ângulo aqui, hein? Lembra? O nosso ângulo é do segundo quadrante. Então, lá da trigonometria, você tem que lembrar que tinha o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico tinha todos os quadrantes. Aqui estava o 180. Como é um arco que está no segundo quadrante, aqui, ó, no segundo quadrante, você vai descobrir quem é ele. O que falta para 180, né? Então você tem os 60 graus no primeiro quadrante, o que está faltando para o 180 é o 120. Portanto, o nosso θ, que é o arco do segundo quadrante, vai ser o 120 graus. Beleza? Agora sim você vai escrever qual é a forma trigonométrica, ou melhor, qual é a potência desse complexo. Então vamos apagar aqui, apenas para ter um espacinho maior para resolver esse cara aqui, já que nós já achamos esse módulo, certo? Então olha lá, então eu estava calculando o quê? Z elevado a
17. Vamos pegar aquela fórmula em vermelho ali, então z elevado a 17 vai ficar igual ao módulo. Quem é o módulo? 1 elevado a 17, que é 1, né? Vezes o cosseno de quem? De n, quem é o n? 17, vezes o θ, acabei de achar, 120 graus, mais i vezes o seno de 120 graus vezes 17, ou 17 vezes 120 graus, né? Aí está a aplicação da terceira fórmula do De Moivre, né? Então, z elevado a 17 vai ficar igual a 1 vezes cosseno de... Vamos multiplicar esse camarada aqui. Se você fizer essa continha, vai dar 2040, né? Para ganhar tempo, já havíamos feito 2040 mais i vezes seno de 2040. Essa seria a forma trigonométrica. Com detalhe, 2040 é um arco que deu mais do que uma volta. Então você lembra lá da trigonometria? Divide por 360 para ver onde ele vai parar. Qual é a menor determinação positiva desse arco? Esse arco vai dar 5 voltas completas e vai parar exatamente no 240. Esse 240 era a menor determinação positiva. É ela que você tem que colocar. Sempre o argumento é numa volta. Então, completando ali, z elevado a 17 vai ficar igual a 1 que multiplica cosseno de 240, aí sim, perfeito, mais i vezes seno de 240. Esta é a resposta do z elevado a 17. Mas, na maioria das vezes, ela é dada na forma algébrica. Na forma algébrica, você tem que achar o valor do seno e do cosseno ali. Quanto é o cosseno de 240 e quanto é o seno de 240. Lembrando que 240 é um arco que está no terceiro quadrante. Se está no terceiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno vão ser negativos. Olha lá, tanto o seno quanto o cosseno vão ser negativos. E no terceiro quadrante, você vai pegar o que passou de 180. O que passou de 180, 240, é exatamente o 60. Então a resposta ficaria menos cosseno de 60, né, achando o equivalente desse cara, né, no primeiro quadrante, e aqui também ficaria menos i vezes seno de 60. Lembraram lá? Então tem que achar esse valor correspondente no primeiro quadrante, mas não esquecendo o sinal. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Essa é a resposta final? Não, né? A resposta final vai ser a seguinte, então. Olha lá em cima. Vamos resolver então esse z elevado a 17 na sua forma algébrica. Então ele fica finalmente, né, igual a z elevado a 17 menos cosseno de 60, menos meio, menos i seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2i. Aí está a resposta final. Então esta é a resposta do nosso problema. A resposta final é esta. Ok? Então você acabou de achar um complexo na sua forma algébrica. Evidente que isto aqui já seria uma resposta. Ó. Só que essa resposta está na forma trigonométrica e geralmente eles dão na forma algébrica. Por isso nós tivemos que fazer essa transformação. Beleza? Então resposta na forma trigonométrica, resposta na forma algébrica. Beleza pura? Então até a próxima.